Olha só, o Alexandre de Moraes autorizou o Bolsonaro a fazer ultrassom, mas não é uma coisa bonitinha como vocês podem imaginar, não, né? Porque isso seria o mínimo dele fazer. Ele, na verdade, foi até irônico e falou que, não, se só precisa de consulta do médico, que eu já autorizei o médico a entrar na cela dele e fazer exames. Um absurdo, né? Relembrando que o Bolsonaro precisa fazer uma cirurgia por conta de hérnia, que é o que está causando o soluço dele, né? Ele tem soluços constantes. E aí o Alexandre de Moraes pediu uma perícia da Polícia Federal sobre a situação do Bolsonaro, ao invés de autorizar ele ir para o hospital. A gente já falou sobre isso até em outro vídeo. Houve até a sugestão de que ele fosse para Papudinha ao invés de continuar na PF, enfim. Agora, ele autorizou o ultrassom para o Bolsonaro. Bom, isso é o mínimo que se esperava, né? Mas vamos entender aqui, porque como até nisso ele foi cruel nessa história. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essa notícia foi sugerida por Obrigado Amigo, você é um amigo, quero namorar uma conservadia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, a gente sabe que o Bolsonaro foi preso de forma arbitrária por um processo que não existe, é perseguição política pura, mas dentro das maldades, né, existem outros níveis de maldade, né? A maldade não tem um nível só, ela tem múltiplos níveis de maldade, né? Então, além dele estar preso por uma causa injusta, ele foi preso de forma em regime fechado na sede da PF. E o lugar que ele está lá parece que é um lugar muito ruim, que tem muito barulho e coisa e tal, né? Eu digo parece porque eu não estou lá, eu não vi isso pessoalmente, mas eles estão dizendo, então eu imagino que seja isso mesmo, né? Tem um ar-condicionado próximo, tem barulho de elevador, sei lá o que tem perto ali que faz um barulho danado. E por conta do local onde fica a sala, ele não pode sair para tomar sol, ele não pode sair para, né, para conversar com outras pessoas, ele fica basicamente num isolamento completo. Diferente da situação do Lula lá na PF de Curitiba, tá? Era uma outra situação diferente por lá, né? Então chegou-se até a cogitar de ir para Papudinha, porque a Papudinha na verdade, é o 19º Batalhão de Polícia Militar lá do Distrito Federal, né? Não é um presídio, é um batalhão de polícia militar, mas que tem algumas celas ali para, digamos, presos em regimes especiais, né? E seria o caso do Bolsonaro, e lá tem algumas vantagens. Por exemplo, o lugar tem um quintalzinho, ou seja, ele poderia, né, tomar banho de sol. Você pode achar que isso não faz diferença, faz uma diferença do caramba, meu amigo. Ficar obrigado a ficar dentro de casa, né, trancado, faz diferença sim. Tem até estudos psicológicos que mostram que você vê o sol já te dá já melhora a sua índole, né? Países que tem muito tempo nublado costuma ter mais taxa de autodeleção e coisa e tal. Então, assim, você tem esses problemas. Isso é uma coisa que influi do lado psicológico, né? Mas o problema principal do Bolsonaro não é nem esse, o problema principal é o soluço, é que ele precisa de atendimento médico. E vamos lembrar que ele precisa de atendimento médico porque houve uma tentativa de assassinato contra ele lá em 2018. Desde então, ele tem lutado contra as consequências dessa tentativa de assassinato que aconteceu lá atrás, né? O Moraes autorizou o exame de ultrassom, aí, ou seja, o que aconteceu? A defesa pediu para ele ir para o hospital para fazer cirurgia. Ele tem que fazer cirurgia, pô, não tem esse negócio. Como ele é um preso, está sob custódia do Estado, o Estado é responsável pela saúde dele. Ninguém quer que aconteça um novo Clesão ou outro caso desse tipo, né? É um absurdo, tem que ser cuidado. E isso é uma outra vantagem também. A Papudinha tem uma equipe médica de plantão lá, coisa que não tem na PF. Na PF, se o Bolsonaro passar mal, é lógico, ele está autorizado já a ser chamado de equipe de emergência, caso ele passe mal e coisa e tal, mas em princípio teria que chamar, né? E chamar nunca é a mesma coisa, né? Enfim, pediram para ele ir para o hospital. Aí o Alexandre de Moraes desconfiou, falou que não tem esse negócio não, que eu quero ver, quero que faça uma perícia nele. E, pois encomendou essa perícia para a PF. A gente não sabe quando que essa perícia será feita, mas aí os advogados de defesa alegaram que, olha só, se vai ter perícia da PF, tem que ter também da defesa, né? E a defesa pediu um ultrassom, um exame de ultrassom, porque o diagnóstico dos médicos, pelo que eu entendi, é que ele está com uma hérnia, essa hérnia que causa
o soluço dele, que causa boa parte do desconforto, né? Soluço, em princípio, não é uma coisa mortal, mas todo mundo que já teve crise de soluço sabe como é que é, incomoda muito, mas muito mesmo. Você não consegue dormir, não consegue fazer um monte de coisa, e depois de um certo tempo aquilo dá dor, né? Dói, né? Porque é um esforço repetitivo do seu corpo. Então, assim, soluço sim é um problema que pode afetar a pessoa, e daí a defesa pediu esse ultrassom, né? Então tá aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a realização do exame de ultrassonografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em regime fechado no âmbito da execução penal, né? O pedido foi apresentado pela defesa em 11 de dezembro, solicitando autorização para que o médico Bruno Luiz Barbosa Cheruli, regularmente inscrito no Conselho de Medicina, ingressasse na unidade da PF com equipamento portátil de ultrassom para examinar as regiões inguinais de direita e esquerda de Bolsonaro. Então esse foi o pedido. O que não fala nessa reportagem da CNN, que explica um pouco melhor aqui no Metrópolis, é o seguinte, que aqui, ó, a demanda era para que o médico Bruno Luiz Barbosa fosse autorizado a ir nas dependências onde Bolsonaro está e coisa e tal. E o novo pedido foi feito após a negativa para a cirurgia. A defesa de Bolsonaro apresentou no dia 9 de dezembro a petição na qual ele pede autorização para que ele realize procedimentos cirúrgicos no Hospital DF Star de Brasília. Os advogados também pediram que Bolsonaro ficasse no hospital o tempo necessário para ter a recuperação adequada. Moraes ressaltou na decisão anterior que os exames médicos apresentados pela defesa não são atuais, sendo o mais recente realizado há 3 meses. Caramba, 3 meses não é tanto tempo assim não, cara. 3 meses é logo outro dia mesmo, né? Sem que, na época, os médicos tenham indicado necessidade imediata de intervenção cirúrgica. Depois da primeira decisão do ministro, a defesa alegou na quinta-feira que recebeu o pedido médico específico e atualizado subscrito pelo Dr. Cláudio Birolini, requisitando em caráter de urgência a realização de ultrassonografia das regiões inguinais, direita e esquerda, para verificação de hérnia inguinal bilateral. Os advogados ressaltaram na solicitação que o intuito é agilizar e viabilizar a instrução pericial oficial, fornecendo elementos diagnósticos atualizados sem necessidade de deslocamento. O documento pedia que o médico, o Bruno Luiz Barbosa Cheruli, ingressasse nas dependências da Polícia Federal com equipamento portátil de ultrassom para realizar os exames, né? E aí, o que o Bolsonaro disse? Ah, não, porque eu já dei autorização para médico entrar na cela dele sempre que precisar, não precisa de exame novo. Se é só para o médico entrar na cela dele, já pode, eu já tinha autorizado a PF a isso. Ou seja, uma coisa, né, mais uma vez ele tirando a culpa dele da história, ele tentando dizer que não é minha culpa, que não sei o que lá, o que é um absurdo. Sim, a responsabilidade por um preso é do Estado, né? E, por conseguinte, do agente do Estado que mantém essa pessoa preso, no caso, o Alexandre de Moraes, principalmente num caso em que a prisão é totalmente arbitrária e sem nenhum fundamento jurídico adequado, né? Então, é um absurdo esse tipo de coisa. Então, mas pelo menos o médico vai poder fazer o exame de ultrassom conforme conforme requisitado, né? Eu espero que isso mostre a situação do Bolsonaro, que isso seja um caminho para resolver esse problema, né? Vamos ver o que segue daqui para frente, mas o Alexandre de Moraes não parece dar dica nenhuma de afastar. O Alexandre de Moraes está machucado por dentro. O Alexandre de Moraes não tem recuperação, ele não é uma pessoa que possa ser recuperada para convívio da sociedade no final das contas, né? Ele quer a destruição do Bolsonaro a qualquer custo. Isso vai acabar custando a carreira dele e o nome dele no final das contas. Ele pode achar que ganhou com esse recuo do Trump, mas não ganhou tanto assim não, meu amigo. As condições, o substrato fático da coisa continua muito evidente. Ele vai ter que pagar por isso mais adiante com o devido processo legal, dentro do devido processo legal, com um processo bem feitinho, com todas as provas adequadas, mas ele vai ter que pagar por isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.